calúnias, difamações, hostilidade, mentiras contra você marcam a sua vida. Se você gosta do Evangelho Genuíno, então se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Por que o sofrimento não passa? Por que os crentes são tão humilhados? Por que nós somos submetidos a coisas tão ultrajantes, tão vergonhosas? Por que somos pisados, desprezados, caluniados, zombados, moídos, cuspidos? Porque o fato de sermos crentes, fiéis, santos, justos, amarmos a Deus, temos como resposta o desprezo, a humilhação, o sofrimento em todas as áreas. Somos tratados muitas vezes com desprezo e somos rebaixados a níveis baixíssimos. Essa é a mensagem para você. Deus quer que você aprenda, porque a sua fidelidade, sua santidade, o seu zelo, muitas vezes é recompensado com agonia, sofrimento, dor, tribulação, hostilidade, desprezo. E ele vai mostrar isso no verso 7. Se não, vejamos, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Presta atenção aqui. Primeiro ensinamento que Paulo quer nos trazer no tocante ao sofrimento e às humilhações. Presta atenção. Deus, meu irmão, por sua onisciência, provoca e permite situações difíceis na nossa vida. Deus, por sua onisciência, ou seja, sua sabedoria que transcende a nossa, todo o saber de Deus, Deus, pela sua sabedoria, permite e provoca tribulações, sofrimento em nossas vidas. Paulo relata isso com a figura de um espinho. Ele diz que um espinho foi colocado na carne dele. Um espinho foi colocado no músculo, nos nervos, na pele, debaixo da unha de Paulo. O que quer dizer um espinho foi posto na carne? Bom, a palavra grega para espinho aqui tem alguns significados. Era usada para falar de a ponta de um anzol. Outro termo era usado para definir uma estaca, as pessoas que morriam por empalamento, uma estaca que atravessava o homem. Outros era uma farpa que entrava dentro da carne. Quem trabalha com madeira sabe que é uma farpa entrada e aquilo traz pus. E outros por espinho mesmo. Espinho, quando você vai manusear uma planta espinhosa, aquele espinho penetra na sua carne. Por que Paulo usa esse termo, um espinho na carne? Paulo quer remeter aqui que ele sentia muita dor. O espinho, quando crava, ele inflama a carne, traz pus, fica vermelho, inflamado, pus, e causa muita dor. Paulo está querendo dizer que ele foi submetido a algo semelhante a um espinho, a um aguilhão, a um anzol, a uma estaca cravada nele. Ou seja, ele passava por muito sofrimento, muita dor. Paulo, com esse termo, queria remeter dor e sofrimento. Irmão, você precisa entender que Deus permite dor e sofrimento em nossas vidas. Ser cristão é sinônimo de dor e sofrimento. Vida cristã não é sinônimo de colônia de férias. Não é sinônimo de paz e quietude. A realidade cristã muitas das vezes converge em dor e sofrimento. Agora, o que poderia ser esse espinho na vida de Paulo? O que era o que Paulo sofria? Paulo está querendo dizer que sofria muito.
Paulo está querendo dizer que sentia muita dor. Paulo está querendo dizer que a vida dele, o ministério dele, ele era manifestado debaixo de muita dor. Algumas interpretações, alguns dizem que o espinho na carne de Paulo eram problemas físicos, enfermidades que ele enfrentava que não cessavam. Uns dizem que era problema da visão, por exemplo, Paulo não enxergava e sofria muito, ou malária, vivia enfermo, com febre. Outros acham que o espinho na carne de Paulo eram problemas espirituais, demônios que atormentavam Paulo dia e noite, que não deixavam ele em paz. Outros entendem que o espinho na carne pode ser problemas morais, pecados que Paulo não vencia, pecados que assediavam, dominavam e fustigavam Paulo diariamente. Outros ainda vão ver o espinho na carne como perseguições. Paulo era constantemente perseguido por seus inimigos, não tinha sossego um minuto, eles queriam sempre matar Paulo, hostilizar, perseguir Paulo. Mas ninguém chega numa conclusão, o que pode ser espinho. Talvez Deus colocou dessa maneira na Escritura, para não definir em especial que área poderia ser o espinho, porque se Deus define uma área, Ele exclui os outros irmãos. Por exemplo, se é apenas um problema físico, só iam identificar com essa passagem aqueles que sofrem fisicamente. Quem não sofre fisicamente ia dizer, eu não tenho espinho. Se fosse só um problema moral, todos que fossem enfermos diziam, eu não tenho espinho. O fato é de Deus não definir com precisão o que é o espinho, coloca todos os crentes nessa categoria. O que Deus está querendo dizer é que todos nós possuímos um espinho na carne. Todos nós lidamos com alguma espécie de tormento, com alguma espécie de tribulação, com alguma espécie de prova que nos molesta durante toda a nossa caminhada cristã. O que Deus quer nos ensinar aqui é que não existe crente que não sofra. Não há crente que não sofra. Não há crente que não passe tribulações, que não passe vales. Não há crente que não sofra. Jesus disse em João 16:31, no mundo tereis aflições. Essa é a ideia, meu irmão. Não há crente que não sofra. Você está aqui, meu irmão, você está em alguma dessas categorias. Talvez o seu espinho seja o físico, um homem doente, uma mulher doente, que não tem saúde física, que sempre está dominado por remédios, que tem uma vida marcada pela debilidade física. Talvez você é um homem de problemas espirituais, você sempre se sente oprimido, parece que você é caçado pelo diabo, parece que a temporada de caça contra você se iniciou no dia da conversão e não te dá um minuto de sossego. Setas, dardos, tentações, opressões que não te dão descanso um minuto. Talvez o seu espinho seja problemas morais, pecados que te dão uma surra, pecados que te abatem, pecados que você luta, mas não consegue exercer domínio, eles vivem te aterrorizando. Talvez os seus problemas sejam, o seu espinho na carne sejam perseguições, homens que vivem no seu calcanhar, calúnias, difamações, hostilidade, mentiras contra você, marcam a sua vida. Talvez sejam outros problemas, seja um problema no relacionamento, você não consegue se relacionar, não consegue ter um parceiro, uma parceira, isso dura por anos. Talvez você não consegue fazer amigos, é uma pessoa sempre solitária, sempre antissocial, sempre estranha, e aquilo machuca você como espinho dentro de você, e esse talvez seja o motivo da sua dor. A primeira coisa então que eu aprendo é que não há crente que não sofra. Por Deus não definir o que é o espinho, coloca todos nós nessa categoria. Esta área aí, meu irmão, que
esta área que penetrou em você e que traz inchaço, inflamação, pus e dor constante, dor. Esta área da sua vida que te fustiga dia e noite, mês após mês, ano após ano, é o teu espinho. Segunda coisa que eu aprendo aqui é o que? É Deus quem provoca o sofrimento. É Deus quem causa isso. É Deus quem permite o sofrimento. A Bíblia diz: foi-me posto em espinho. Alguém colocou o espinho em Paulo. Não foi Paulo atrás do espinho. E aqui é uma menção de Deus. Deus colocou o espinho. Deus providenciou o espinho. O espinho foi colocado a mando de Deus. Meu irmão, as tribulações vêm de Deus. As provações vêm de Deus. Gênesis 22 diz: e Deus pôs à prova a Abraão. É Deus, meu irmão. Deus é quem faz em sua onisciência. Ele sabe, Ele causou. Não vem do mal, não vem das trevas. A razão principal do sofrimento é Deus. Lembra-se de quando os irmãos de José o vendem para os ismaelitas, e ele vai ser vendido, e vai terminar na casa de Potifar, e vai preso. Anos e anos depois eles o encontram, e eles todos arrependidos começam a chorar. Aí José vai dizer: não, meu irmão, não foi vocês que causaram isso, não foi vocês que me trouxeram, Deus me trouxe aqui, Deus causou tudo isso, Deus me colocou aqui. É Deus, meu irmão. Você precisa entender esse atributo, a soberania de Deus. Nós não cremos no maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Coloca Deus e o diabo no mesmo nível. Eles estão ali numa queda de braço, e Deus quase perdendo, e vira, e o diabo vai. Não, o diabo é uma criatura. Ele está na categoria das coisas criadas. Ele é inferior e muito a Deus. Deus decreta, Deus dirige, Deus governa. Deus é que propõe. Se você gostou do vídeo, então estarei deixando esse outro para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.